Sem marcador. Tocar 2 vezes para ativar. Marcadores disponível. Use o gesto deslizar para cima e para a direita para conferir. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Você, aonde você se encontra neste momento, em qualquer lugar do nosso planeta Terra. Que a paz de Deus esteja contigo, com sua família. Não importa o nome que você dá a Ele, mas Ele é o Deus único, Deus de amor e que nada existe fora deste amor. Querido irmão, querida irmã, se você está conosco pela primeira vez, muito obrigado. Mas não se esqueça de inscrever-se ao nosso grupo, à nossa página da internet. Nos ajuda a propagar essa atividade que nós fazemos. Nós não somos uma religião, não somos uma igreja, não somos uma casa espírita, mas nós pregamos o Evangelho de Jesus na luz da doutrina dos Espíritos. Porque nós sempre explicamos porque somos ecumênicos e falamos o nome de uma diretriz. Porque a doutrina dos Espíritos é a única doutrina que nós encontramos que não tem preconceito. O preconceito, ele separa. Se você é ecumênico, não tem como ser seguindo uma religião. No nosso estudo, que é uma pesquisa, nós pesquisamos o Evangelho de Jesus na luz da doutrina dos Espíritos, como já explicamos. Chegamos a uma conclusão que só o Evangelho pode unificar o mundo e trazer paz para a humanidade. Coisa que a igreja, as religiões, a política nunca conseguiu na história do mundo. Eles não irão conseguir. Sabe por quê? Porque eles não mudam. Eles são egoístas, orgulhosos e preconceituosos. O preconceito, ele separa em vez de unir. O mestre de Nazaré já nos avisou: reino dividido não subsistirá. Só o teu evangelho, as boas novas, a mensagem da nova era é que pode trazer paz e unificar o mundo. Nós somos do grupo ecumênico do Caminho do Amor. Nós somos o grupo, mas o caminho do amor é Jesus. Nós estamos estudando os livros da Coletânea do Espírito de André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Começamos pelo seu primeiro livro, que ele passa para nós a vida no mundo espiritual. O primeiro livro é O Nosso Lar. O nosso lar é uma cidade espiritual que fica na crosta da terra. Não é o céu, não, nem o paraíso. É uma cidade de transição. É o lugar onde a gente repousa, descansa um tempo, estuda, medita, se prepara para uma nova reencarnação. Porque, segundo nosso irmão Paulo, nós vamos de existência a existência até atingir a estatura da perfeição. Porque uma vida só nessa existência
uma existência só, não tem condição. Nós somos um espírito muito rebelde, muito criança, muito imperfeito para atingir a estatura da perfeição em uma só existência. Nós somos muito errantes, mas Deus é aquele Deus que nós ensinamos, que Ele não perdoa, mas Ele também não condena. Ele dá uma nova oportunidade. Quando nós caímos, Ele estende a mão e manda seguir adiante. Nós gravamos o capítulo anterior, que é o 35. O trabalho de André Luiz agora com a chegada dos samaritanos. 39 espíritos foram resgatados das zonas umbralinas. André Luiz, então, conta que ele passou a noite, né? Depois daquela desacerto, né? Foi uma falta de vigilância, né? A nossa irmã Narcisa chama a atenção dele, coloca ele novamente na vibração. Então, André Luiz fala que passou o resto daquela madrugada. Atendia um aqui, atendia o chamado de um reclamante ali, porque os espíritos reclamavam da maneira que estava sendo atendido. Ele queria ser o principal. Queria um entendimento inicial para ele. E ele então conta, André Luiz, que ele já estava acostumando. Já parecia que ele fazia parte daquele grupo. Ele atendia um por um, porque ele ficava reparando. A nossa irmã Narcisa era um exemplo. Lembra da palavra de Jesus? Meus verdadeiros discípulos são reconhecidos pela maneira de amar. E ele viu naquela quarta mulher que ele conheceu, né? Um exemplo a ser seguido. Porque a mensagem que nós recebemos na semana que passou, que nós não devemos nos preocupar em lutar contra o mal. Nós devemos se preocupar em permanecer no bem. Porque nós somos luz. Meu irmão, se você é luz, não pode haver treva em você. Onde há luz não há treva, porque treva é a ausência da luz. Se afirma. Nós não precisamos lutar contra o mal. Jesus de Nazaré venceu ele por nós na cruz do Calvário. Nós não precisamos lutar contra a igreja, porque Jesus venceu ela na cruz do Calvário. Hoje nós somos livres. E ele nos declara, se o Filho de Deus te libertar, verdadeiramente sois livres. Nós estamos gravando agora o capítulo 36. Ao terminar da noite, ao amanhecer chegou o nosso irmão Tobias. Lembra, Tobias é o encarregado daquela sessão de ressuscitação. Chegou, abraçou André Luiz, cumprimentou. Parabéns, André. Eu vou recomendar você ao Ministério da Regeneração pelo seu trabalho. Com certeza você vai receber os bônus hora em dobro. Quando falava isso, chegou nossa irmã Laura e Lisa. A nossa irmã Laura chegou e abraçou ele e disse, parabéns, André Luiz. Nós seguimos você espiritualmente durante a noite pelo seu trabalho. Eu pedi recomendação ao nosso irmão Clarencio sobre você e falei dos seus feitos, da sua iniciação. Aí, te aguardamos para você descansar agora. Aí,
Tobias disse: André, nós temos aqui um apartamento ao lado da ressurreição, da ressuscitação. Descansa aqui. Pelo menos você não precisa viajar. Já vai dormir, você precisa de descanso. Realmente, disse André Luiz, que estava sentindo muito sono. Aí, quando ele entrou no apartamento, ele percebeu que Lisa, a enfermeira, estava arrumando a cama para ele como uma irmã beneficente, né? Uma irmã caridosa, uma irmã querida, que tem cuidado com seus irmãozinhos. E ele então disse, deitou, agradeceu a Deus por tudo que tinha acontecido. E de repente ele começou a sentir, a envolver por uma energia calmante. Quando ele abriu os olhos novamente, ele estava dentro de um barco, navegando por um rio de águas claras, cristalina, resplandecente de luz. Ao lado dele, um senhor que dirigia o barco em silêncio. A quietude era tão maravilhosa, a energia era tão maravilhosa, que ele não se importou de perguntar quem é que estava ao lado dele. Ele estava embebecido, ele estava sentindo algo que ele nunca havia sentido. De repente, em alguns minutos, aproxima-se de um porto. O barco ancora ao porto, ele ouve uma voz: André Luiz, filho querido. André Luiz disse: essa voz eu poderia reconhecer no meio de uma multidão. Era a voz da minha querida mãe. Ela estava me esperando no porto e me recebeu de braços abertos, me abraçou carinhosamente. Agora, a minha mãe estava reluzente, as suas vestes brilhavam, os seus olhos pareciam o olhar de Madonna, Maria de Nazaré, o olhar de extremo amor, de extrema bondade. E ela o abraçou e levou a um pátio. E ele então olhava as flores. As cores eram luz reluzente. O perfume chegava às suas narinas com um perfume mais maravilhoso que nunca tinha sentido. Olhou para as aves, para a charneca. Parecia um tapete de luz brilhando. A brisa leve. E ele disse: não tem palavra para nos explicar. Para quem tem desdobramento, para quem viaja para outra dimensão como esta, minha irmã, sabe, não tem palavra no nosso dicionário que nós possamos explicar o que nós sentimos, a sensação que sentimos naquele momento. É como que nós fosse parte do universo e somos parte do universo. É como que nós fosse uma peça. E ele então reparava a sua mãe. Agora sim, ele via um verdadeiro anjo de Deus. As mãos, quando tocavam nele, ele sentia a energia vibrar no seu corpo. Lembra, minha irmã, que o desdobramento, o corpo fica na cama e o espírito vai para dimensões diferentes. André Luiz não tinha mais o corpo físico, mas ele tem o corpo perispiritual, por isso que devemos estudar. Além do corpo material, nós temos o corpo perispiritual. André Luiz estava no corpo perispiritual, mas nesse corpo espiritual não é o espírito está no cérebro. É uma energia. André Luiz pergunta qual é a forma. E ele disse: não tem palavra para explicar para vocês, porque a mente de vocês ainda é muito pequena. Para nós, é como uma luz.
e vejamos ela conforme a evolução do espírito, que é do opaco até o brilho do querubim mais brilhante. Nós somos luz, porque Deus é luz. Ele é a fonte da luz. Nós somos uma centelha dessa fonte de luz que criou esse universo. E ele então, André Luiz fala, não tinha palavra para conversar com ela, tanta emoção. E ela disse, André, eu acompanhei você a noite toda no espírito. Parabéns, filho, porque muitos estão exigindo milagres, muitos reclamam, como muito daquele que estava atendendo, que estava ali, foram resgatados, ele estava ali sendo tratado com todo carinho, estava reclamando do tratamento, queria um tratamento mais especial. Você compreende, menino? Nós estamos sempre reclamando. Nós não paramos para raciocinar. Lembra da palavra de André Luiz? Melhor do que falar é ouvir, raciocinar. E ela disse, André, o trabalho é a essência. Você está indo para o caminho certo. Muito tem dificuldade. Percebe o seu pai? Está no umbral. Não tem quem inspira ele para parar por um momento e pensar em evoluir, pensar na luz. Mas o ego, o egoísmo da carne ainda está impregnado no seu coração. E você, filho, já se desprendeu. Ela via em André Luiz o grande trabalhador do futuro. André Luiz tenta dizer alguma coisa, mas não consegue. Então abraça a mãe dele que diz, filho, eu roguei várias vezes a Jesus que me concedesse a graça, que no primeiro dia de trabalho você tivesse a oportunidade de vir até aqui, porque essa era a vontade de André Luiz. Ele queria saber aonde a mãe estava. Embebecido naquela energia, ele abraça a mãe. Como uma criança que depois de um pesadelo se acha no colo da mãezinha acariciando os seus cabelos, ele adormece. Quando ele abre os olhos, está novamente lá na sua cama, no apartamento onde ele deitou para descansar. Este é o capítulo 36. Meu irmão, minha irmã, eu quero que você preste atenção de uma coisa. Lembra da palavra, melhor do que falar é ouvir. Quando nós colocamos, nós do caminho do amor, grupo ecumênico do caminho do amor, nós colocamos mensagem, gravamos música ao vivo e colocamos no Facebook. Colocamos vídeo de estudo como esse no YouTube. Quando nós colocamos no Facebook, então nós percebemos que outros religiosos, pastores, sacerdotes, colocam mensagem criticando os ensinamentos. Lembramos de quando um amigo espiritual nos levou no plano espiritual e mostrou para nós este grupo, o caminho do amor. Ele disse, prega o evangelho para o mundo, porque Jesus precisa de vocês. Porque a humanidade precisa dele. Mas prega o evangelho como ele é. Minha irmã, meu irmão, você que nos segue, você que está no Facebook, no YouTube, presta atenção nos nossos irmãos religiosos. Eu não sei o que fazer para abrir os olhos desses dormentes.
As religiões do Oriente, aqui no Brasil, tem uma igreja que as irmãs sentam separado na igreja. As irmãs, para entrar na igreja para orar, tem que se cobrir com o véu, como a religião do Oriente. As irmãs não têm direito de falar. A igreja diz que é cristão, mas é machista, é preconceituosa. O Senhor Jesus, nós já falamos da sua palavra, os verdadeiros discípulos de Jesus são reconhecidos pela maneira de amar. Isso não é amor, isso é preconceito. O preconceito separa, como disse Jesus, reino dividido não subsistirá. Está escrito no último livro do Apocalipse, na última profecia, no último capítulo, que no terceiro milênio todas as igrejas vão fechar as portas, porque elas vão fechar a porta e não se converter. Presta atenção nesses nossos irmãos, nesses sacerdotes que se convertem a religiões evangélicas protestantes, os protestantes eles saem da igreja, mas a igreja não sai deles. Eles pregam gritando, criticando a nossa doutrina. A nossa doutrina não é nossa, minha irmã. Ninguém pode ir com a verdade a não ser com a verdade. Nós pregamos o Evangelho de Jesus. Essa não é a receita nossa, é a receita de Jesus. O que faz o irmão líder ficar na internet usando esse tempo precioso para criticar? Nós pregamos a Jesus. Nós pregamos o amor. Nós pregamos o que está escrito, nós não inventamos nada. Nós não manipulamos nada. O irmão tem uma tese de distorcer a palavra. Paulo disse ao homem está ordenado morrer uma vez só. E eles usam esse tempo todo essa palavra para desviar o ensinamento da reencarnação. Meu irmão, o homem... A história de Adão e Eva, que a igreja não aceitou o primeiro casal, foi para isso. Para desviar o ensinamento, para distorcer a verdade. Ninguém pode ir com a verdade a não ser com a verdade. Meu irmão, a reencarnação é a lei eterna, a lei universal. É o segundo maior amor de Deus para a humanidade. O que ganha você pregar contra a reencarnação? Você pregando, você criticando, acreditando ou não acreditando, ela vai existir, porque ela é lei universal, meu irmão. Lembra, a igreja que tirou o estudo da reencarnação da Bíblia é aquela que pregou durante 600 anos que a Terra era quadrada. A Terra ficou quadrada, minha irmã, ela continua redonda até o dia de hoje. Aceita Jesus. Nos procura. Eu sou Francisco Pedro, sou um evangelista, sou um administrador desse grupo. Esse grupo, o nosso pastor é Jesus. Ele é o único pastor. Ele deu a vida por nós. Nós não separamos, nós somos todos uma família universal. Você que prega contra a doutrina, você que procura... Não perca tempo, meu irmão. Prega o Evangelho de Jesus. Quem salva, quem liberta é o Evangelho. A sua crítica só afasta você da luz. Você está testemunhando as trevas. As trevas não merecem pregação. Não merece atenção. Nós somos luz. Nós devemos não lutar contra o mal. Nós devemos lutar contra para não sair da luz, está caminhando na direção da fonte de luz. Nós fazemos parte dela. Um dia nós vamos estar com ela. Que Deus te abençoe. Saudações. Paz, luz e libertação.